quarto episódio de Loki é com toda certeza o melhor episódio de série que a Marvel já fez. Toda a história contada e o rumo que as coisas tomam é simplesmente excelente. Fora aquele final que chega a explodir as nossas cabeças de tão inesperado que é, e é exatamente sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo. E aí gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e eu tô simplesmente eufórico com o final desse episódio que foi simplesmente fantástico e tudo que aconteceu. Então sem enrolação, cara, bora comentar sobre tudo isso que vai ser extremamente importante pros futuros episódios da série e pros futuras produções da Marvel em geral. O episódio começa lá na Cidadela do Kang, que por sinal, cara, tem um visual fantástico, e a gente descobre o tão misterioso segredo da Ravonna, cara, e não, ela não é a Senhorita Minutos e nem uma variante do Kang, mas sim, ela foi um ajudante do Kang que fez com que ele ganhasse aquela guerra multiversal que ele mencionou lá no final da primeira temporada, no último episódio da primeira temporada. Então ela foi uma peça-chave para ele conseguir ganhar essa guerra, e depois de tudo isso ele deu a ordem de apagar a memória dela e de todos os outros membros da AVT. Então acabou que ela esqueceu de tudo que ela fez pro Kang e ele acabou governando tudo aquilo simplesmente sozinho. E tudo isso é bem complexo, cara, e vai ditar o rumo dessa personagem e as próximas ações dela nesse episódio ainda. Já na TVA a gente tem o tão esperado encontro do Victor Timely com o Ouroboros, que se demonstram extremamente fãs um do outro, cara, e o Ouroboros acaba percebendo o paradoxo que tá rolando e que eu expliquei em detalhes, cara, no meu último vídeo. Então se você não assistiu, corre lá assistir, que também tá muito da hora e eu explico certinho qual é esse paradoxo e por que isso tá acontecendo. Mas basicamente, cara, o Victor Timely utilizou o manual escrito pelo Ouroboros para criar suas invenções, e o Ouroboros utilizou as invenções criadas pelo Victor Timely para criar esse manual. Então é um ciclo que fica se repetindo porque uma coisa depende da outra para acontecer, e é simplesmente muito louco ficar pensando nisso. Outra confirmação que a gente tem é que o Ouroboros já sabia da existência do Victor Timely, e até então, cara, eu tava achando que o Victor Timely ia se tornar aquele que permanece futuramente, só que o acontecimento final desse episódio demonstrou que não é nada disso que vai acontecer. Isso pode significar que realmente aquele que permanece pode ser uma variante do Kang lá do século 31, como ele mesmo tinha mencionado no final da primeira temporada. Então eu tô passando a acreditar que na verdade o Victor Timely pode ser uma peça-chave para essa segunda temporada, mas ele não vai ser de fato aquele que permanece, e sim outra variante desse personagem que viveu lá no século 31 em outra linha do tempo que não seja a linha do tempo sagrada, talvez. Já em Colapso, os personagens principais partem para arrumar o tear temporal, que tá simplesmente uma loucura, cara, porque ele não tá suportando as várias ramificações de linha temporal que tá atravessando ele ali. Então ele tá prestes a implodir e tá simplesmente uma doideira lá na TVA. Só que eles precisavam da aura temporal de uma variante do Kang, e quando eles conseguem o Victor Timely, ele é capturado pelo Brad, que agora tá ajudando a Ravonna, que voltou pra TVA pra tentar acabar com toda essa história. Então ela pede ajuda pra aquela general e pros Homens Minutos que ajudaram ela lá naquele episódio que a general acaba destruindo várias e várias ramificações da linha do tempo, e eles simplesmente se negam a ajudar. Então ela comete ali, cara, uma matança em massa, porque ela mata todo esse pessoal que se recusou a ajudar ela, e é uma cena simplesmente doida, cara. É brutal você ficar imaginando o que aconteceu, porque acaba que eles não mostram de fato o que tá acontecendo, mas a gente consegue escutar todo o sofrimento do pessoal que tá sendo morto por aquela tecnologia que tem ali na TVA. Então é simplesmente muito doida, e é uma cena muito da hora, cara. Simplesmente não parece algo que a Marvel faria, mas eu gostei pessoalmente. E literalmente do nada o episódio vira um filme de terror, porque o Loki e a Sylvie começam a usar as magias deles pra salvar o Victor da Ravonna, e essa cena foi realmente muito boa, cara. É interessante ver como eles estão tendo esse lado mais artístico nesses episódios e não tá sendo uma produção tão enlatada assim como as últimas que a gente estava vendo da Marvel, como por exemplo Miss Marvel, Invasão Secreta. Então a série do Loki em si tá sendo algo bem fora da curva para as produções que a gente estava vendo anteriormente, e particularmente, cara, eu tô achando isso muito bom e espero que a Marvel continue assim em geral. No grande ápice do episódio, finalmente os personagens principais partem para arrumar o tear temporal, e o Victor Timely se prontifica
pra ir lá atravessar aquela ponte e chegar naquele aparelho que vai fazer com que o tear temporal resista a mais linhas do tempo conseguindo atravessar ele ali. Então a gente pensa, cara, agora vai tudo se alinhar, o Victor Timely se prontificou ali, ele vai conseguir resolver isso. E no momento que ele pisa fora dos portões de segurança do lugar que eles estavam, ele pisa ali e entra em contato com a radiação temporal, ele simplesmente é espagrificado, cara, e ele é desintegrado e você fica sem acreditar naquilo tudo que tá acontecendo, porque é um choque extremamente grande e eu simplesmente não esperava por aquilo, cara. Eu simplesmente fiquei boquiaberto com essa cena, cara, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer, porque a gente já tava esperando que o Victor Timely ou algum outro personagem ia conseguir resolver esse problema do tear temporal, e no momento que ele pisa ali, cara, um personagem que tava sendo tão explorado nesses dois episódios que ele apareceu, ele simplesmente já é desintegrado e não sobra nada dele pra contar a história. E como se já não fosse o bastante, o tear temporal começa a colapsar de vez e ele simplesmente explode, e a gente vê ali os últimos momentos dos personagens principais olhando aquela explosão. A tela fica preta do nada e o episódio simplesmente acaba com essa cena. E depois disso tudo, cara, a primeira coisa que me veio em mente que episódio incrível que a Marvel fez, porque foge completamente de tudo que a gente esperava. Ele tem uma filmagem muito boa, a fotografia desse episódio é simplesmente incrível e toda a tensão no ar. Em todo momento, cara, por mais que as coisas estivessem dando certo, a gente mantinha aquele sentimento de que alguma coisa estava errada, cara. Tinha alguns movimentos ali um pouco irregulares de câmera, a cena dava um zoom em um lugar que não fazia tanto sentido, então você tinha aquele sentimento de estranheza, por mais que a cena não transparecesse aquilo, cara. Então, alguma cena tava acontecendo, mas não era bem aquilo que tava sendo dito, cara. Então, esse episódio pra mim foi incrível, foi o melhor da série do Loki e o melhor de todas as séries que a Marvel já fez até agora. Eu simplesmente amei isso tudo. E depois de tudo isso, cara, eu acredito que no próximo episódio a gente vai ver os personagens sofrendo os efeitos do colapso multiversal, com as linhas do tempo totalmente instáveis. E isso se deve também pelo teaser do próximo episódio que já foi divulgado, e a gente pode ver algumas cenas ali dos personagens sofrendo aquele deslize temporal que o Loki tava no primeiro episódio dessa temporada. E a gente também vê uma cena muito interessante, porque mostra um holograma de uma variante do Kang, especificamente a variante que apareceu lá em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Então a gente vai ver um pouco daquela variante e talvez seja contada a história verdadeira dele, cara. Então a gente talvez entenda a origem daquela variante e, cara, eu não duvido nada que ele seja muito importante até pra essa série do Loki. E como eu disse, cara, pra mim esse episódio foi simplesmente excelente, e por mais que ele tenha ali algumas barrigas, alguns diálogos que não são tão necessários assim, que não fazem tanto sentido, ele acerta muito em geral, cara, porque a história que é contada é muito boa, a gente fica intrigado com aquilo, o ritmo e o estilo do episódio também são bastante interessantes, a fotografia e as cenas tá simplesmente maravilhosa, cara, fora o plot twist final que pra mim foi impecável, eu não esperava nada por aquilo. Então, muito obrigado por tudo isso, Marvel. Mas basicamente, se você gostou do vídeo, cara, não esquece de deixar o like aqui embaixo pro YouTube entender que você tá curtindo o conteúdo aqui do canal e ele volta a recomendar os vídeos pra você. E se você for novo aqui, cara, nunca tinha assistido nenhum vídeo aqui, não esquece de se inscrever e ativar as notificações pra receber os próximos vídeos, que agora que a série tá chegando na reta final, vai ter vídeo acompanhando esses próximos episódios, cara. Então, vem muita coisa da hora chegando aí, cara. E se você quiser continuar aqui no canal, tem um vídeo aparecendo aqui agora e eu te vejo muito em breve e falou!